Fala, patriotas! Sejam todos bem-vindos ao canal Bastidores do Poder. Vamos para mais um conteúdo a mais, uma notícia diretamente de Santa Catarina, trazendo as últimas informações do Deltan Dallagnol. As informações desta matéria são de extrema importância para o futuro do país e das Big Techs no Brasil. Essas informações vêm diretamente do Deltan. Vamos deixando os créditos para o Deltan na plataforma. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva e deixe seu like, porque isso faz uma enorme diferença para nós aqui na plataforma. E para que mais pessoas possam ter acesso a este conteúdo. E não se esqueça também de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria. E para você ter mais informações, não deixe de ativar o sino para você ficar informado sobre tudo o que acontece na política do Brasil e do mundo. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Reunião do governo Lula com Marco Rubio sobre o tarifaço vira um desastre. E a tensão aumenta com o governo Trump. Bom dia, bom dia, bom dia para você que, assim como eu, tá se divertindo, mas ao mesmo tempo tá sofrendo, assistindo essa saga do governo Lula que sai por aí comemorando desastres e péssimas notícias para o Brasil. Dessa vez foi a nova reunião entre Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores de Lula, e do outro lado Marco Rubio, secretário de Estado americano. Mas será que tem algum motivo para comemorar como o governo saiu comemorando? Nesse nosso encontro com justiça, eu vou te responder a isso e vou te mostrar mais outras duas coisas. Qual é a novidade do governo Lula que irritou o governo Trump? E lá no final vou te mostrar como que o STF está atrapalhando o acordo entre Brasil e Estados Unidos. Antes de seguir, eu quero agradecer a todos vocês que, como eu pedi ontem, oraram e torceram pela participação da minha filha Luísa no campeonato de tênis ontem. Olha ela aí, gente, não é linda? O que eu mais queria como pai era que ela aprendesse com essa experiência e ontem ela teve uma importante lição de vida que eu vou contar para vocês no final. Bora então agora direto para o primeiro ponto. Olha, como sempre, havia uma expectativa muito grande para mais uma reunião entre Mauro Vieira e Marco Rubio. Será que dessa vez saiu alguma coisa boa dessa reunião, além de marcarem uma nova reunião? Eu vou deixar o Lorival Santana, da CNN, que apurou exatamente o que aconteceu, contar para você em 40 segundos. Acompanha comigo aí no vídeo. Entender que o Trump e o governo Trump não abdicam, como a gente sempre disse aqui, de certos objetivos políticos, né? Entre eles a questão das Big Techs, essa questão desse projeto de lei do governo brasileiro de trazer, de criar uma superintendência no CAD para fiscalizar as Big Techs. É a agência da concorrência, né? É motivo de enorme frustração no governo americano e a reunião entre Marco Rubio e Mauro Vieira foi ruim, foi uma reunião ruim, uma reunião fria, superficial, em que o Marco Rubio demonstrou essa frustração em relação às questões regulatórias, impostos e o que vem pela frente em termos das Big Techs. Entender que Prestaram atenção, gente, foi uma reunião péssima, foi horrível. O Rubio ele foi bem claro de que os americanos eles não estão nada contentes com a situação das Big Techs no Brasil, da liberdade de expressão. E agora o governo deu para inventar uma nova regulamentação. Lula quer criar uma espécie de autoridade reguladora das redes sociais, que seria uma superintendência digital no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e isso está desagradando muito os Estados Unidos e as próprias Big Techs. E isso tinha que levantar as orelhas de todos nós, porque a gente sabe que o Lula quer, de um jeito ou de outro, regular as redes sociais, porque a direita domina nas redes sociais, e ano que vem tem eleição. Então isso aqui tem que preocupar todos nós. E o governo Trump ele deixou claro nessa reunião que ele é contra esse tipo de controle das redes sociais pelo governo brasileiro. Mas adivinhem quem criou ainda mais problemas para as redes sociais, hein? Adivinha aí, adivinha, conta aí nos comentários. Ninguém mais, ninguém menos do que o Supremo Tribunal Federal. Se essa foi a sua resposta, parabéns, você acertou. Sempre eles atrapalhando. Vamos ver isso. E enquanto a gente vê, eu vou pedir para você sentar o dedo no like, para você se inscrever no canal, para você clicar no sininho, como você vê aí, ó, tô usando pela primeira vez aqui isso aqui no canal. Depois me diz aí se gostou também. E isso é para você não perder nada, para voz a nossa indignação chegar mais longe. E enquanto você vai clicando aí, vamos para o segundo ponto. Deltan, como assim o STF está atrapalhando a relação do Brasil com os Estados Unidos? Então, gente, o STF atacou as redes sociais mais uma vez e atacou até os streamings. E eu vou explicar agora isso para você. Dá uma olhadinha aí, ó. Você sabia que o STF ele causou uma perda de 3,4 bilhões de reais para a Netflix?
Essa briga envolve um tributo chamado Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, que é chamado aí de CID Tecnologia. Ela foi criada para incidir apenas sobre pagamentos ao exterior em operações de transferência e uso de tecnologia. Mas agora, a CID Tecnologia já alcançou royalties e outros serviços técnicos. E o STF entendeu de uma forma que leva a Netflix a pagar bilhões de reais que antes a empresa não pagava. Olhem aqui a explicação de um executivo da Netflix sobre o caso. O Supremo do Brasil decidiu que o imposto se aplica a uma gama mais ampla de transações do que nós pensávamos ser legalmente permitido. Em particular, que se aplica até mesmo a pagamentos e serviços que não envolvem transferência de tecnologia, explicou o executivo americano. Vocês entenderam? O STF está pegando um tributo que era para uma coisa e expandindo para outra, num caso claro aí de ativismo. Vejam ainda o que esse executivo diz sobre esse caso brasileiro de cobrança de imposto, gente. Nenhum outro imposto se parece ou se comporta assim em qualquer outro país importante em que nós operamos. Gente, que vergonha! Que vergonha! Mas é bom a gente esclarecer também ainda que o STF também atacou diretamente as redes sociais no julgamento do Marco Civil da Internet, principalmente quando decidiu pela inconstitucionalidade do artigo 19, que tratava da necessidade de uma ordem judicial para remoção de conteúdo. Inclusive, o STF, sabendo desse resultado da reunião do Marco Rubio e do Mauro Vieira, olha só, já deu um off para a imprensa aí, dizendo que não vai recuar sobre o controle das Big Techs. Ah, então a gente pode dizer que sim, o STF está julgando contra as empresas americanas e atrapalhando a boa relação do Brasil com os Estados Unidos, deixando cada vez mais difícil a suspensão do tarifaço. E agora eu quero ouvir a sua opinião. Eu adoro ler os comentários de vocês, gente. O STF ele vai continuar impedindo as negociações ou ele vai acabar aí dando o braço a torcer alguma hora, hein? Me conta aí nos comentários e para fechar, deixa eu te contar o que a Luísa aprendeu ontem, gente. Olha aí, vamos colocar ela aí na tela de novo. Ela estava jogando e ela é iniciante, mas ela já troca a bola ali e num game estava 40-0 para a jogadora adversária, ou seja, ela estava 3 pontos atrás, enquanto a adversária estava uma bola, um ponto de fechar e ganhar aquele game. Mas ela não desistiu e ela conseguiu virar o jogo. Quem joga tênis sabe que isso acontece, e é uma importante lição do tênis para a nossa vida. Mas isso não acontece de graça, essa virada. A gente tem que ir lá, tem que se esforçar, tem que batalhar. Isso ela aprendeu. E no Brasil é parecido. Hoje a gente está perdendo e perdendo de muito para corrupto, para abusador do poder e para a esquerda. Mas com o nosso esforço, a gente pode e vai virar esse jogo. Um grande abraço e um domingo abençoado e abençoador para você e para sua família. E vamos para mais notícias no site Conexão Política. Na mira dos Estados Unidos, Maduro canta Imagine de John Lennon e volta a perder paz. Chavista acusa Washington de planejar bombardeio sob a alegação de defesa, anuncia mobilização com comitês de base. O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, participou neste sábado de um ato político em Caracas, no qual acusou os Estados Unidos de planejarem bombardear e invadir o território venezuelano. Durante o evento, o chefe do regime chavista cantou a canção Imagine, de John Lennon, para pedir paz ao governo americano. Segundo Maduro, fazer de tudo pela paz, como dizia John Lennon, seria o objetivo de apresentação simbólica. A música continuou tocando enquanto o público balançava os braços, gesto ao qual o próprio Maduro aderiu, fazendo o símbolo de paz com as mãos. O ditador ainda conclamou os presentes e conheceram a letra da música, que os mais jovens procurem. A letra é uma inspiração para todos os tempos, um hino para todas as gerações que John Lennon deixou como presente para a humanidade. Na sequência, Maduro declarou: Em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, decreto a paz para a Venezuela e para o Caribe e a paz para a América do Sul. O ato marcou a posse dos comitês bolivarianos de base integral, estruturas locais do chavismo que, segundo o regime, terão entre suas atribuições a função de defender a pátria de qual ameaça externa.
Desde agosto, o regime está em mobilização permanente, especialmente militar, em resposta ao desdobramento naval e aéreo dos Estados Unidos no Caribe. Na sexta-feira, o Pentágono anunciou a Operação Lança do Sul, voltada ao combate ao narcotráfico na América Latina. O regime chavista, no entanto, acusa Washington de preparar ações militares e tentar semear o conflito armado na região. Também nesta sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que já decidiu sobre uma possível ação militar na Venezuela e declarou a declaração foi dada após o jornal The Washington Post divulgar que Trump se reuniu com o secretário de Guerra Pete, as autoridades do Pentágono para discutir as opções em análise sobre a estratégia militar em relação ao regime venezuelano. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Obrigado pela sua audiência e não se esqueça de deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.